Olá, meu nome é Marlon, sou aluno de Ciências Econômicas da Universidade Federal do Acre, gravando esse vídeo para a matéria de Economia Acreana, do professor Porfírio. Iremos falar sobre o texto de João Antônio de Paula, que seria Notas sobre a Economia da Borracha no Brasil. A princípio, ali na introdução, o autor aborda o objetivo do seu trabalho, que está atrelado à presença da Amazônia no desenvolvimento do capital no Brasil. Essa presença se dá por meio da economia da borracha, final do século XIX, começo do século XX ali, né? Vários fatores são apontados como start da produção da borracha, entre elas está a seca do sertão, ocorrida ali em 1877, mais ou menos, e também outros como, por exemplo, os nordestinos viram Manuel Urbano voltando aqui da Amazônia e chegando lá no Nordeste, clamando riqueza. Ele esbanjava riqueza, então muitos viram como oportunidade e abraçaram a ideia de vou fazer essa migração para a região norte justamente atrás de riquezas. E também podemos colocar por que os nordestinos não migraram para o sul para trabalhar na economia cafeira, visto que havia a abolição da escravidão e havia oportunidade. Mas o autor coloca isso no texto e entende que os nordestinos viam a economia cafeira como uma economia escravista. Então, por nordestinos, eles não viam com bons olhos, eles estavam atrás de riquezas, de enriquecer, de proporcionar melhores condições para suas famílias, etc. Então, não fazia sentido para eles ir para a indústria, para a economia cafeira, e sim para o norte, onde Manuel Urbano conseguiu bastante riqueza. Contudo, tudo isso o autor coloca que seriam situações subjetivas, não era nada de fato o porquê que aconteceu. Explicando o autor, explicando o que de fato centraliza tudo isso, seria o capital monopolista, porque tudo aconteceu só porque o capital monopolista queria. Ou seja, para João, tudo que foi possível devido ao capital monopolista, a explicação objetiva. Então, também foi abordado na aula pelo professor Porfírio. Os monopolistas não queriam que seriam as indústrias de pneumáticos e bicicletas que vinham crescendo exponencialmente dentro da descoberta como a vulcanização. Ou seja, havia as indústrias inglesas, holandesas, francesas, e eles viam, de acordo com a evolução da indústria, que tinham oportunidade de melhorar principalmente o setor pneumático, que seria ali a criação de pneus para os carros, pneu para as bicicletas, etc. Então, eles viam essa oportunidade. E como o Brasil tinha a matéria-prima, especificamente a Amazônia, eles financiaram essa migração dos nordestinos para a região norte. Essa economia é marcada por conflitos armados, seria ali a briga de território entre Acre e Bolívia, né, para ver quem ficava com o território. Ocorreu vários conflitos até que, numa expedição de Castro Alves, teve sucesso. Então, ali atrelado à mudança de governo, também o Acre foi firmado como o território do Brasil. E aí nasce, então, o Acre pertence ao Brasil, né? E então, nesse processo aí, a gente tem a adaptação dos seringueiros, a região, começa a extração e tudo mais. E esse processo é formado por uma estrutura que é dita como o sistema de aviamento. E então, o sistema de aviamento é basicamente o quê? Uma estrutura hierárquica, onde você tem ali o capital monopolista em primeiro. Vamos falar aqui em uma pirâmide. O capital monopolista está no topo da pirâmide, estabelece o preço da borracha, de todo o trânsito, né? E controla todo o sistema de aviamento. Por segundo, as casas exportadoras, aí vem as casas aviadoras, seringalistas, e na base, que o professor até comentou na aula, seria os seringueiros com a vida análoga à escravidão. Por quê? Porque toda essa economia era baseada como é que a gente fala? Em relação a trocas, né? Ou seja, os seringueiros, eles trocavam o seu trabalho, o seu esforço físico, a sua jornada ali de extração da seringa
por materiais, por comida, seria espingardas, que o autor até cita, seriam facas para extrair o látex, e entre outros, né? E comida do dia a dia, pois não era permitido naquele tempo que eles tivessem outra forma de subsistência. Por exemplo, eles não podiam plantar arroz, plantar feijão, então eles precisavam estar dentro dessa lógica comercial, é a palavra, dentro dessa loja comercial, que seria a troca entre eles e os seringalistas, quem estava acima deles, né, por comida. Comida e bens materiais, né, que seria ali as espingardas, facas e etc. Então a gente tem aqui um sistema análogo ali à escravidão, né, que foi algo que foi comentado até dentro de sala. E aí esse sistema era bem rigoroso mesmo. O autor traz do texto uma fala marcante, que eu acredito assim que seja o cerne da questão. Eu criei, eu destruo, ou seja, os ingleses, que seria o capital monopolista, com o Acre integrando o Brasil. A partir do momento que o Acre passa a integrar o Brasil, os ingleses esbarram ali em um problema, que seria a soberania e a legislação do país. Ou seja, o Brasil, ele era um país, um Estado-nação. Então, tinham leis e tinham políticas. Então, assim, não dava para ele só extrair, né? E controlar todo o processo que acontecia aqui. Então, o que acontece? A Inglaterra leva a semente das seringueiras para suas colônias, que seria na Ásia, né? E sendo assim, o Brasil sai de 61% de produção mundial em 1982 para 7% em 1923. Ou seja, a gente tem uma decadência aí nesse período, né? Já resumindo aqui um pouco, o Brasil ele passa por um processo de muita exportação de seringa, de látex, que seria ali por volta de 1892. E aí, no decorrer desse período, com todos os problemas encontrados pelos ingleses aqui no território, eles acabam fazendo essa plantio cultivado, que seria o que acontece nas colônias deles, né? E então, após essa diminuição no consumo, na demanda por borracha do Brasil, então o que acontece? Acaba que acontece uma estagnação do consumo aqui, né? Então não tinha para quem vender, e aí eles buscam outros meios, tentam financiamentos junto ao governo por meio do BASA, tentam ali fazer, criar uma certa demanda, mas contudo é esbarrado na falta de tecnologia, que não tinha aqui no Brasil, e também na falta de demanda. Então, como não tinha como vender, porque as colônias produziam para suprir toda a necessidade dos grandes monopolistas, né? Então acaba que a gente não consegue ter sucesso de novo na produção de seringa aqui no Brasil. E aí esse período vai se estendendo, né? Estagnação, até que chega um momento que eles precisam vender os seringais para os sulistas. E aí acontece então a implementação da pecuária e tudo.